Salve Maria e São José, que alegria! Hoje eu tentei fazer mais cedo, mas aí onde eu estava, tirou uns dias, né, para descansar. E aí onde eu estava, o João Paulo não conseguia ficar dentro do berço, ele pulava o berço. E aí o que eu tive que fazer? Não fiz, né? Não tinha condição, ele acordou junto comigo. E aí eu falei, então vou fazer em outro horário. Só que aí minha amiga falou, Carol, faz nesse cenário maravilhoso da praia, né? Onde a gente se depara com a beleza da criação. E de fato, né? Seria muito lindo. Não sei se o sinal vai ficar bom, se o som vai ficar bom. Então depois vocês vão me falando, qualquer coisa eu faço de novo, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós estamos aqui para fazer o 20º dia. Glória a Deus. Que Nossa Senhora e São José estejam por nós, que o Divino Espírito Santo interceda, que nossos anjos da guarda nos trabalhem todo o nosso ser, para que a gente esteja ouvindo, vendo e falando tudo que for para glorificar o nosso Senhor. Amém? Então vamos lá. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Maria e a Santíssima Trindade. A verdadeira glória da santidade consiste na aproximação de Deus. Como Maria, nenhuma criatura abaixo da natureza humana do Verbo encarnado teve tão íntima comunicação com Deus. Deus Pai comunicou-lhe sua divina fecundidade. Deus Filho a elegeu por sua verdadeira mãe. E Deus Espírito Santo nela produziu a encarnação, sua obra máxima. Também nós, para nos unirmos a Deus, havemos de buscar Nossa Senhora para recebermos a filiação do Pai, a redenção do Filho e a santificação do Espírito Santo. 1. Maria, na Anunciação, em união estreitíssima com as 3 pessoas divinas que a saúdam nas palavras do arcanjo. 2. Divino Espírito Santo, dai-me conhecimento de vossa esposa fidelíssima, para que mais a ame e melhor a sirva. Primeiro ponto, Maria e Deus Pai. Deus Pai não concedeu seu unigênito ao mundo a não ser mediante Nossa Senhora. Por mais suspiros que exalassem os patriarcas, por mais súplicas que fizessem os profetas e santos do Antigo Testamento, durante 4.000 anos, para alcançar este tesouro, ninguém, senão somente Maria, o mereceu e achou graça diante de Deus, pela força de suas orações e sublimidade de suas virtudes. Deus Pai comunicou a Maria sua fecundidade, quanto dela é capaz uma simples criatura, para dar-lhe o poder de produzir seu filho e todos os membros do seu corpo místico. Dignidade altíssima, e no dizer de Santo Tomás, quase infinita, raiando pelos lindes da divindade. Quem não se sentirá escravo de amor de tão grande rainha, a quem escolheu o Eterno para mãe de seu filho e de todos os homens? Pois se Deus Pai fizer um conjunto de todas as águas e a chamou de mar, fez o conjunto de todas as graças e a chamou de Maria. Ele tem um tesouro riquíssimo, onde encerrou tudo quanto há de belo, de raro e de precioso, chamada pelos santos tesouros. Ele tem um tesouro riquíssimo, onde encerrou tudo quanto há de belo, de raro e de precioso, e mesmo o seu próprio filho. Este imenso tesouro é Maria Santíssima, chamada pelos santos tesouros de Deus, cuja plenitude recebem os corações de seus filhos. Tesouro de Deus. Esse é o tesouro da Virgem Maria. Olá, Ronaldo, salve Maria. Segundo ponto, Maria e Deus Filho. O Filho de Deus se fez homem para salvar-nos, porém em Maria e por Maria. Deus feito homem achou no seio virginal de Maria o seu paraíso terrestre, onde tomou suas complacências. Considerou sua liberdade ver-se aprisionado em seu claustro virginal. Fez brilhar sua força em deixar-se conduzir por esta donzela humilde. Encontrou sua glória e a de seu Pai em ocultar seus esplendores a todas as criaturas da terra, para revelá-la somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amabilíssima, em sua concepção, em seu nascimento, em sua apresentação no templo.
em sua vida oculta de 30 anos e até na morte, a que ela devia assistir, pois queria fazer com ela o mesmo sacrifício e ser imolado por seu consentimento ao Eterno Pai. Como outrora Isaque, pelo consentimento de Abraão. Por isso, Deus Filho comunicou à sua mãe tudo quanto adquiriu por sua vida e morte, seus infinitos merecimentos e admiráveis virtudes, e pela tesoureira de tudo quanto seu pai lhe dera em herança. Por meio dela, comunica seus merecimentos a seus membros, suas virtudes e graças. Ela é o canal e o aqueduto de onde ele faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Ah, quero também achar minha liberdade em ser escravo de amor desta senhora, minha força em deixar-me levar por ela, minha glória em ocultar-me aos olhos de todos para lhe dar prazer, minha independência em depender dela para sempre, e todo o meu anelo em imolar-me com ela no mesmo sacrifício de Jesus, por mim imolado na cruz e no altar. E nesse momento me veio no coração, quem ainda não viu A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tem um momento em que Jesus foi flagelado e eles estavam meio que cumprindo ali, né, o preceito judaico, né, de que aquele que era flagelado 39 vezes, né, então era 40 menos 1, que era o limite para que ele não morresse. E aí no filme retrata exatamente aquilo que foi. Então, o que acontece? Quando Jesus vê a Virgem Maria, ela que já sabia de todo o processo e aceitando a vontade de Deus, está diante do seu filho para que a vontade se cumpra, mesmo diante de tamanho sofrimento, porque obviamente que ela era realmente aquela que se colocava a entregar seu filho. Abraão também o fez, mas antes que aquela imolação acontecesse, o anjo disse a Abraão: Abraão, não precisa, agora a gente já sabe da sua fidelidade, né? No caso de Maria, Deus tinha certeza da fidelidade dela, mas, ao contrário de Abraão, a morte do seu filho deveria ocorrer para a salvação de todos nós. Então, o projeto era grandioso demais e Nossa Senhora estava ali, diante dele. E quando no filme Jesus olha para a Virgem Maria, ele levanta. Ninguém acreditou. Naquele momento, a flagelação foi cruel num nível que nenhum ser humano conseguiria suportar, né? Mas Nossa Senhora, ela olhou para Jesus como quem diz: levanta, filho, você dá conta. Nós já conversamos sobre isso. Faça, vá, entregue-se. E ela dava força para ele. Ai, gente, essa cena, ela fala muito dessa passagem, do quanto Maria, já sabendo de tudo, esteve não no momento como humana, mas como uma mãe redentora, né? Como corredentora da humanidade, pedindo para Cristo, seu único filho ali, né, nascido dela, fosse para todos os demais filhos que ela receberia um projeto de salvação. Porque uma mãe não quer salvar só um filho, ela quer salvar todos, né? A gente tem vários filhos, existe um que a gente fala: esse daqui eu não faço questão de se salvar. Nunca. A gente quer todos conosco na glória eterna. E assim Nossa Senhora fez, né? Então vamos agora ao terceiro ponto: Maria e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo, com ela e por ela, produziu sua obra-prima, pois Deus, que é Deus feito homem, e todos os dias até o fim do mundo produz os eleitos, membros do corpo dessa adorável cabeça. Então quer dizer, nós somos produzidos, né, pelo Espírito Santo a este corpo místico, que é Jesus Cristo, a cabeça, e nós, parte deste corpo, né? Um só corpo e um só Espírito. É isso que a gente, a cada Santa Missa que participa, a gente se torna um só corpo e um só Espírito. E nesse momento de união que o Espírito Santo permite, nós estamos em Cristo. E Cristo nos santifica, pouco a pouco, condicionado à nossa capacidade, mas Ele nos santifica. Maria realizou com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e nunca será igualada. Deus feito homem, e por conseguinte há de se realizar todos os maiores prodígios dos últimos tempos. A formação e educação dos santos
lhe estão reservadas, porque somente essa Virgem singular pôde produzir em união com o Espírito Santo as coisas grandes e extraordinárias. Quanto mais seu esposo, o Espírito Santo, encontra numa alma, vem a ela e comunica-lhe plenamente seus tesouros, na abundância correspondente ao lugar que Maria nela ocupa. Então, quanto mais nós formos de Maria, mais o Espírito Santo derrama suas virtudes e graças, porque ali ele encontra sua esposa. Que lindo, né? Deus Espírito Santo comunicou todos os seus inefáveis dons a Maria, sua fiel esposa. Escolheu-a para dispensadora de todos os seus bens. Destarte, ela distribui a quem quer, como quer e quanto quer todos os dons e graças do Espírito Santo. Nem há dom celeste feito aos homens que não passe pelas suas mãos virginais. Esta foi a vontade de Deus, que tudo tivemos mediante Nossa Senhora. Tudo tivéssemos mediante Nossa Senhora. Ei, Fabi, você tá boa, mulher? Vamos lá, coloque. Divino Espírito Santo, dai-me profunda devoção e eterno amor a Maria, que eu me apoie em seu regaço maternal e de contínuo recorra à sua misericórdia, para que mediante Maria em mim formeis Jesus, como fizeste em seu seio santíssimo, a fim de que, semelhante ao Filho de Deus, atraia também os olhares e as complacências do Eterno Pai, bendito por todos os séculos. Maria, tesouro do Pai Celeste, paraíso do Verbo encarnado, fidelíssima esposa do Espírito Santo, quero sentir a doçura de pertencer-vos em todo o meu ser, como vosso pequenino e venturoso escravo de amor, por toda a minha vida e por toda a eternidade. Ramalhete. Virgem abençoada, só vós merecestes, por vossa dignidade tão inefável, a aproximação da Santíssima Trindade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo onde ela se achava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, tendo ouvido isso, turbou-se com as suas palavras e discorria pensativa: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Disse, porém, Maria ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: O Espírito Santo descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. E por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E eis que até mesmo Isabel, sua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. E palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Imagina, dizem os místicos da igreja, que naquele momento o céu parou. Todos os anjos estavam olhando para a Virgem Maria, aguardando a sua resposta. E que na hora que ela disse: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, uma grande festa e um hino de louvor foi entoado por todos os anjos do céu, porque ali se fez presente a grande obra da redenção. Gente, pensa que coisa maravilhosa, tudo por nós. Como não amar de volta um amor tão grande? Glórias de Maria. É Maria, a filha primogênita do Pai Eterno. Declara-o ela própria com as palavras do Eclesiástico:
Eu saí da boca do Altíssimo, a primogênita antes de todas as criaturas. Capítulo 24, versículo 5. Os sagrados intérpretes e os santos padres aplicam-lhe este texto, e a própria igreja dele se serve na festa da Imaculada Conceição. Era sumamente conveniente que Maria sequer um instante fosse escrava de Lúcifer, mas pertenceste sempre unicamente a seu Criador. Tal se deu em realidade, conforme as palavras da Virgem: o Senhor me possui no princípio de seus caminhos. Provérbios 8, 22. Com razão, pois, dá-lhe Dionísio, arcebispo de Alexandria, o título de única e exclusiva filha da vida, diferente das outras mulheres que, nascendo em pecado, são filhas da morte. Podia o filho criar para si uma mãe ilibada? Nenhum outro filho pôde escolher sua mãe. Mas se algum deles fosse dada tal escolha, qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse escrava? Ou, podendo tê-la amiga, a quisesse inimiga de Deus? Ora, o Filho de Deus, e ele tão somente, pôde escolher-se mãe a seu agrado. Por conseguinte, desse ter por certo que a escolheu tal como convinha a um Deus. Mas a um Deus puríssimo convinha uma mãe isenta de toda culpa. Fê-la, por isso, imaculada, escreve São Bernardino de Sena. Maria não só foi mãe, senão também digna mãe do Salvador. A própria igreja atesta que a Virgem mereceu ser mãe de Deus. Isso explicando, diz Santo Tomás de Aquino: não pôde Maria merecer propriamente a encarnação do Verbo, mas com o socorro da graça mereceu tão grande perfeição que se tornou digna mãe de um Deus. Que excelência, que perfeição, não devia, por conseguinte, ser a sua? Pergunta Santo Tomás de Villanova. Quando Deus eleva alguém a uma alta dignidade, também o torna apto por exercê-la, ensina o doutor Angélico. Tendo eleito Maria por mãe, certamente por sua graça, a tornou digna de tão sublime honra. E daí o santo deduz que jamais cometeu Maria pecado atual, nem venial sequer. A esposa do Espírito Santo convinha uma formosura ilibada. Foi Maria a única que, no dizer de Pseudo Agostinho, mereceu ser chamada mãe e esposa de Deus. Com efeito, assevera a Edmero, o Espírito Santo veio corporalmente a Maria, enriqueceu-a de graça sobre todas as criaturas e nela repousa, fazendo-a sua esposa, rainha do céu e da terra. Veio corporalmente a Maria, diz ele, quando ao efeito, pois veio formar de seu corpo imaculado o imaculado corpo de Jesus. Chama-se por isso Maria, templo do Senhor, sacrário do Espírito Santo, porque por virtude dele se tornou mãe do Verbo encarnado. Observa Santo Tomás. A esposa do Espírito Santo convinha uma santidade sem par. Sabemos que, acima de todos os santos e anjos, o divino esposo amou Maria, como acentua Soares com São Lourenço, Justiniano e outros. Desde o princípio amou-a, exaltando-a em santidade sobre todas as criaturas. Insinua Davi com suas palavras: seus alicerces estão sobre as montanhas santas. O Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as tendas de Jacó. E o mesmo Altíssimo a fundou. Salmos 86, versículo 5. Tais expressões significam que Maria foi santa desde o momento de sua conceição. É o que parecem dizer ainda outras palavras do Espírito Santo nos Provérbios: muitas filhas ajuntaram riquezas, tu excedestes a todas. Provérbios, capítulo 31, versículo 9. Leitura 1. Inefáveis relações entre Maria e a Santíssima Trindade. Na anunciação de Maria e na encarnação do Verbo em suas características, em suas castíssimas entranhas, Nossa Senhora se nos apresenta em estreitíssimas relações com as três pessoas da Santíssima Trindade. 1. O anjo lhe aparece e a saúda em nome do Eterno Pai, chamando-a de cheia de graça. A graça faz participar da natureza divina, e a Virgem a tal ponto estava plena que se fizera a filha predileta, bendita entre as demais
e com ela Deus estava de maneira particularíssima. A resposta de Maria à saudação tão singular foi uma atitude de profunda humildade. Perturbada com estas palavras, entre aspas, procurando compreender aquelas palavras tão altas com que a visitava o Pai Celeste, perguntava-se o que significaria essa saudação. Flor de humildade. Quando nosso Senhor nos visita com sua graça e seus favores, respondamos nós também com a atitude de humildade profunda que a nós nos cabe, tão mensamente que a Nossa Senhora. O anjo tranquilizou Maria. Eu vou ler de novo porque minha cabeça voou aqui agora. Quando nosso Senhor nos visita com sua graça e seus favores, respondamos nós também com a atitude de humildade profunda que a nós nos cabe tão mais intensamente que a Nossa Senhora. 2. O anjo tranquilizou Maria e lhe fez o anúncio extraordinário. O Filho eterno de Deus, o Filho do Altíssimo, a queria para ser sua mãe. Conceberás e darás à luz. Maria estremeceu, não porque se quisesse furtar ao que Deus lhe pedisse, mas porque não sabia como poderia ser aquela divina maternidade se o próprio Deus aceitar a sua virgindade perfeita. Como se fará? Não, sua pureza seria intangida. Jesus não quebra jamais nenhuma castidade. Ele quer que a suscita e consagra, flor de castidade. À vista íntima e amorosa do Senhor pela comunhão em nosso coração, como no seio de Maria, correspondamos também com esse cuidado. Solícito pela nossa pureza, a imitação de nossa mãe, e a fim de que realmente sejamos filhos de sua Imaculada Conceição. Que lindo! 3. A maneira da encarnação seria a sombra fecunda do Espírito Santo. Maria seria a virginal esposa do amor substancial, por cuja apropriação a Santíssima Trindade iria realizar a maravilha única da encarnação. A resposta de Nossa Senhora à vista do Espírito Santo foi a mais absoluta e confiante submissão. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Flor de obediência. Templos nós também do Divino Espírito Santo, e sede de suas tocantes operações de santificação seja a nossa docilidade às suas divinas atividades manifestada pela profunda obediência exterior a nossos superiores, mas sobretudo interior, aos convites divinos para a purificação de nossas almas e santificação de nossas vidas. E, como Maria, seremos filhos diletos do Pai Celeste. Teremos no coração a realidade bendita de Jesus. De nós se há de servir o Espírito Santo para continuar as maravilhas que iniciou no coração de Nossa Senhora, na encarnação do Verbo. Segunda leitura. Pio XII, a Juventude Católica. Ele faz um texto chamado A Esplêndida Beleza de Maria. E olha que profundidade. Na contemplação da Virgem Imaculada, seja-nos guia a liturgia sagrada, que não se cansa de chamá-la, bela como a lua, flúgida como o sol. Consideremos primeiro Maria, bela como a lua, e uma maneira de exprimir a excelsa beleza da Mãe de Deus. Como serve ser bela a Virgem? Quantas vezes nos impressiona a beleza de uma face angélica e encanto de um sorriso de criança, o fascínio de um olhar puríssimo. Mas, no rosto da Mãe de Jesus, Deus reuniu certamente todos os esplendores de sua arte divina, o olhar de Maria, o sorriso de Maria, a doçura de Maria, a majestade de Maria, rainha do céu e da terra. Assim como resplandece a lua no céu escuro, assim a beleza de Maria sobreleva a todas as belezas que, junto a ela, parecem sombras. Maria é a mais bela de todas as criaturas. Na sua face não se revela apenas uma beleza natural. Na alma de Maria, Deus reuniu a plenitude de suas riquezas. Por um milagre de sua onipotência, a fez pousar no olhar de Maria algo de sua dignidade sobre-humana e divina. Um raio de beleza de Deus refugia nos olhares da Mãe Celeste. Não supondes que o rosto de Jesus, faz que os anjos adoram, deveria reproduzir, em certo modo, os traços do rosto de Maria?
pois o rosto de todo filho reflete os olhos da própria mãe. Todavia, a Igreja não assemelha Maria somente à lua. Usando ainda a Sagrada Escritura, passa a uma imagem ainda mais forte e exclama: ó Maria, sois fúlgida como o sol. A luz do sol é diferente da luz da lua. A luz do sol aquece e vivifica. A lua resplandece sua luz sobre os gelos do polo, mas o gelo permanece compacto e estéril, assim como penduram as trevas e o gelo das noites lunares no inverno. A luz da lua não traz calor, não produz vida. Fonte de luz, de calor e de vida é o sol, pois Maria, que tem a beleza da luz, é esplêndida como o sol, irradia calor vivificante. Falando dela, dirigimos-nos a ela. Não esqueçamos que ela é verdadeiramente a nossa mãe, porque através dela nós recebemos a vida divina. Ela nos deu Jesus, e com Jesus a fonte da mesma graça. Maria é medianeira e distribuidora das graças. À luz e calor do sol, as plantas da terra florescem e dão fruto. Sob o influxo e auxílio deste sol, que é Maria, frutificam na alma todos os bons pensamentos. Quem sabe se, já neste momento, estejais repletos do encanto que promana da Virgem Imaculada, Mãe da Divina Graça, medianeira das graças, porque ela é a rainha do mundo. Ah, pudéssemos ter a voz de São Bernardo, que não se cansava de louvar, de cantar, de admirar e de exaltar perante o trono da Virgem. Tivéssemos a língua dos anjos para poder narrar a beleza, a grandeza da sua excelsa rainha. Que possamos lembrar sempre, ela é a mulher vestida de sol. Ela está com os pés sobre a lua. Ela é aquela que pisa na cabeça da serpente. Satanás não quer que você se consagre, não quer que você renove, não quer que você viva uma vida de tamanhos louvores e graças à Virgem Maria. Porque ele sabe que um filho que honra sua mãe não a desobedece, não deixa de escutá-la, passa sempre a viver pedindo suas graças, suas bênçãos. Então sejamos estes filhos que pedem bênção para a mãe e que se coloca a realizar tudo o que ela pede, porque tem confiança plena no poder e no amor da mãe em salvá-lo, em protegê-lo. Sejamos obedientes, filhos e bem pequenininhos, porque quanto mais pequenininho que a gente é, mais a gente é obediente, né? Então bora lá. Vamos saudá-la e vamos depois realizar a nossa Ave Maria pelos padres e pelos seminaristas, pela alma do padre, do Papa Francisco e pela escolha do novo padre. Estejamos sempre em oração por isso, tá bom? Nesse momento também, vamos agradecer a Deus por este dia, pela oportunidade de estarmos aqui, tá bom? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que estejamos sempre unidos, né? Louvando a Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos! Mas eu esqueci, né? Mas o importante é que eu lembrei no final. Tá tudo certo. Um beijo, pessoal. Espero que tenha dado certo. Espero que o som tivesse... Se tiver ruim, depois vocês colocam aí que eu faço de novo, tá bom? Beijo. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser.